Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de psicologia pastoral, segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Irmãos, sobre essa questão dos 3 relógios, do painel da nossa vida, guardem isso. Vocês vão se lembrar dessa aula para o resto da vida de vocês. Principalmente naqueles momentos de exaustão, em que vocês vão estar vendo muitas vezes o ministério, ou se não a própria vida, e dizer, puxa, onde, onde, onde tem algo de errado? Por que eu perdi o vigor? A pergunta, geralmente, na grande maioria das vezes, é o cuidado da vida emocional. Porque assim, irmãos, se nós não nos apostatarmos da fé, que eu espero que ninguém aqui apostate, a gente continua sendo apaixonado por Deus, continua vendo Jesus como Salvador e Senhor, e o projeto chamado Igreja como a grande esperança do mundo. Sobre a nossa vida, como disse Paulo, ninguém cuida mal do seu próprio corpo. Ou seja, enquanto estamos vivendo uma vida intelectual saudável, a gente não vai cuidar mal da gente. Mas por que a gente perde o vigor? Por que a gente perde a esperança? Porque a gente não cuidou bem da vida emocional. A gente não deu aquela devida atenção. E, Gil, você comentava alguma coisa no intervalo, né? Diga para nós. Bom, eu dizia que, assim, às vezes a gente se mete em muitos embaraços por conta de não saber dizer não. E aí acabamos deixando, assim, algumas coisas tomarem lugar nas nossas vidas, principalmente de coisas muito importantes para nós, como família e etc. Mas simplesmente pela dificuldade de dizer não para algumas demandas que aparecem, algumas tarefas, algumas coisas, a respeito do próprio reino, do ministério, trabalho, assim, da igreja. Muito bem, Gil. Eu pedi até para que você falasse de novo, porque é importante gravar esse momento. Irmãos, quando um obreiro diz não, ele é visto como um carnal, ou senão ele é visto como alguém que já perdeu a fé, ou que ele já não está mais em harmonia com o corpo, ou quem sabe ele perdeu as motivações, e muitas vezes dizer não faz parte da vida. Nós, pastores, gostamos de ver a igreja trabalhando, mas nós precisamos também ter maturidade de saber que aquela ovelha que outrora dedicou muito tempo para a obra, agora talvez não dedique tanto. E o problema não é pecado. Muitas vezes é uma fase nova da vida daquele irmão, que ele está numa nova empreitada, num novo desafio, ou quem sabe numa nova dificuldade. Então perceba que dizer não, muitas vezes, para nós também pastores, nos adoecem. Porque a gente, quando alguém pede, por exemplo, pastor, vem fazer uma visita e você diz, não, parece que o pastor não ama a ovelha. Ou quando alguém chama para pregar, ou fazer uma celebração de casamento, ou fazer pregar fora, e ele diz, não, parece que ele é carnal, e não é. Perceba, saber dizer não, Gil, também é saudável. Inclusive, eu queria até, por isso que eu fiz a pergunta para você novamente, porque guardem isso, irmãos. Ser assertivo é também de saber dizer não. O que é ser uma pessoa assertiva? Sim, sim. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Nós, irmãos, não podemos dizer sim para tudo, Verdade. porque não é saudável. A obra de Deus, ela é muito santa e muito séria para a gente assumir compromisso além das nossas forças. Eclesiastes diz para que nós fizéssemos tudo aquilo conforme as nossas forças. A força de um adolescente é diferente da força de um adulto, que é diferente da força de um ancião. E aqui, quando eu falo força, eu digo força no seu sentido pleno. Né? Muitas vezes a gente está querendo abraçar o mundo e aí a gente não consegue, e a gente naufraga. E por isso, quando a gente diz sim para todo mundo, para alguém a gente vai ter que dizer não. E geralmente as pessoas que mais sofrem são quem? Esposa e filhos. E aí onde entra aquele princípio sagrado. A igreja começa onde, irmãos? Em casa. Por isso que o equilíbrio tem que ser exercido. Pastores têm que ser equilibrados nas suas cobranças e obreiros têm que ser equilibrados também na sua devolutiva.
Ao mesmo tempo, o pastor também não pode deixar tudo solto, porque senão as pessoas não se dedicam com piedade e com zelo. Ele tem que cobrar, mas ao mesmo tempo ele não pode pesar demais. E as pessoas têm que ter também essa maturidade de saberem que eles têm que fazer o melhor para Deus, quando o pastor pede ou quando não pede. Ou seja, são equilíbrios, que são mais do que tarefas, são mais do que currículos, são mais do que performance. Por isso que a igreja ela tem um vínculo também o quê? Relacional. E a gente tem que se abrir, muitas vezes, falar para as pessoas ali ao nosso redor. Né? Deixa eu dizer até aqui para vocês, uma coisa que eu ensino muito na igreja é o seguinte, irmão, se você está numa escala e por acaso você não está bem espiritualmente, me procure. Porque eu prefiro que o irmão, com toda honestidade, diga, olha, pastor, eu não conseguirei fazer a abertura, eu não estou pronto para distribuir a ceia, eu hoje não vou poder cantar no louvor, ou senão não vou poder nem pregar. Eu prefiro que você seja honesto do que você pregue todo destruído. E depois tenha culpa sobre culpa porque você fez a obra de uma forma indecorosa. Perceba, até nisso a gente não sabe lidar. A gente prefere que o irmão vá fazer a obra aos frangalhos do que deixar de fazer. Perceba que a gente muitas vezes coloca um peso religioso sobre o irmão e esse peso gera mais culpa sobre ele e depois culpa sobre nós. Sendo que a verdade pela verdade deve ser muito bem-vinda. O irmão que está passando uma crise, seja ela conjugal, seja pessoal, seja o que for, ela tem que falar. Ele tem que ser assertivo e a gente tem que ser maduro também com essa ovelha. Então, Gil, saber dizer não é saudável também, tá bom, filho? Isso vai gerar saúde para a gente. Assim, hoje, né, é claro que a maturidade sempre vem, né, e glória a Deus por isso. A gente, com o passar do tempo, vai atingindo níveis, assim, isso é maravilhoso. Mas, assim, houve épocas, assim, que eu me sentia um covardão, um covarde, assim, por perceber as situações, assim, tudo acumuladas e não ter coragem de dizer não. Eu me sentia péssimo, péssimo, um covarde, assim, a palavra exata mesmo é covarde. Me sentia muito mal por isso. Mas é bem por aí mesmo, essas palavras foram muito sábias. E assim, irmãos, tentem sempre fazer essa autoavaliação. Eu estou fazendo o meu melhor para Deus? Eu estou fazendo o melhor que Deus quer de mim? Eu estou fazendo com a maior intensidade, a maior paixão? Não, então eu preciso melhorar. Eu estou com muitas atividades. Opa, então está na hora de eu diminuir as atividades. Ter menos coisa para fazer de uma forma melhor. Tá bom? Então, beleza, meus irmãos. Vamos agora para o nosso slide, irmãos. Vamos trabalhar um pouco. Depois eu quero... Então, guardem isso, irmãos. Resiliência. Ou melhor, assertividade. Saber dizer não gera saúde também, tá bom? Mas digam sempre, claro, aprendam a dizer sim, sejam disponíveis, sejam entregues. Agora, na medida que vocês veem que não conseguem... Irmãos, eu, por exemplo, prego muito pouco fora. Depois de 2011, que eu comecei a dedicar-me para os meus estudos, para dar aula no seminário, eu tinha uma meta, irmãos, de lançar um livro por ano. Eu lancei um só e não consegui mais lançar. Por quê? Porque hoje eu quero lançar bons livros, então eu estou trabalhando nos livros, mas eles são segundo, terceiro plano, quem sabe para minha terceira ou quarta idade. Porque hoje o meu propósito é continuar pastoreando e ensinando no seminário. Diante dessa complexidade, eu não consigo gastar tempo para os livros. Então, eu fico muito tranquilo. E até pregar fora, por exemplo, irmãos, com muito pouco eu vou e aceito convites. Por quê? Porque o meu dever é cuidar da minha igreja local. Então, eu prego toda semana, né, pelo menos uma vez, e cuido de vocês. Então, eu tenho muito zelo com a pregação, né? Eu, modéstia à parte, eu nunca fiz a conta, mas mais de 1000 sermões já pregados, né? Então, assim, prego desde quando estou na igreja, desde o ano de 95, sempre preguei 2, 3 vezes por semana, ou seja, tem muito material, mas a questão não é essa.
é saber ouvir de Deus, é tratar aquela igreja com zelo e dedicar tempo a quem? Ao meu rebanho. Agora, com o seminário, eu dedico tempo a quem? Aos alunos, né? Então, assim, percebam, saber dizer não é cuidar de nós, é cuidar do reino também, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Está melhor a internet, né? Agora. Tá, tá bem. Joia. Então, vamos lá para os slides, né? Vamos lá. Algum irmão quer fazer alguma colocação, fazer algum comentário? Fazer uma Geral? pergunta. Hã? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Júnior. Esse tema aí, a questão de saúde emocional, né? Esse tema aí, ele era recorrente na igreja primitiva. Eu sei que Elias passou por isso, né? Naquele episódio lá da caverna. Mas há apontamentos na igreja primitiva de casos recorrentes de que pessoas que estavam sofrendo de uma crise emocional, etc. Isso que eu Então, estou tentando, né? Porque hoje nós estamos no século XXI e estamos envolvidos com a obra de Deus e é o assunto que nós estamos comentando. joia, muito bem colocado. Júnior, de fato, a gente vai notar que crises emocionais estão registradas na Bíblia, salmistas, Davi, Elias, o próprio João Batista, quando ele está preso, que Jesus começa o seu ministério, pode ver que a maneira em que ele pergunta, és tu mesmo, Messias? Ali a gente não vê necessariamente uma crise, mas vê uma pergunta ali, no mínimo, regada de zelo. Mas poderíamos dizer ali que ele estava numa preocupação até um pouco acima da média. Porque ele tinha acabado de ver um sinal miraculoso, o Espírito Santo descendo sobre Jesus de forma como uma pomba, né? De uma forma corpórea como de uma pomba, os céus falando, o Pai falando, o Filho ali, o Espírito Santo, e ainda ele faz uma pergunta: és tu mesmo? És tu mesmo? Então perceba que no momento de dor era normal e recorrente que as pessoas tivessem as suas crises. A gente vai ver isso na Bíblia toda, na Bíblia toda. Vamos dizer assim, no contexto do mundo antigo, pelas pessoas terem uma vivência, eu diria, mais relacional, havia uma terapia grupal muito mais assertiva. A gente tem que fazer um corte na história da humanidade, em que, em períodos de paz e de harmonia, as pessoas conseguiam viver sem muitas crises, sem muitos problemas emocionais. Porque podem ver que na antiguidade, excetuando-se os períodos de guerras e de calamidades, né, como por exemplo de secas, as pessoas, elas, fora esses períodos, que também eram períodos bem significativos, elas conseguiam, por causa do seu jeito de viver, elas se relacionavam mais, elas estavam sempre perto da família, perto do líder, perto do patriarca, da matriarca. Então, esse ambiente era mais saudável. Então, não era uma coisa muito recorrente. Nós notamos uma recorrência maior depois das grandes cidades. Isso é um fato. Essa vida de metrópole, essa vida, eu diria, voltada mais a conquistas e principalmente de cobranças por termos um emprego, se mantermos no emprego, de nos mantermos empregados, porque senão vamos perder o título, perdermos as posses, perdemos o padrão de vida. Ou seja, depois da modernidade, a gente nota que se tornou mais recorrente essas questões dos problemas emocionais. Pode ver que na antiguidade, o ancião, ele tinha espaço na sociedade. Hoje, o ancião não tem muito espaço no mercado de trabalho. Antigamente, ele fazia, indiferente do que se fazia, mas ele ainda ia para o campo, ele tinha suas atividades, ele continuava cuidando do gado. Hoje, no mundo empresarial, pode ver que uma das crises que a gente passa é a crise da terceira idade, né? Então, assim,
se tornou algo que a gente tem que, como igreja, prestar bastante atenção. Podem ver, Júnior, que antigamente, né, os jovens, eles tinham uma vida mais saudável, né? Hoje, por exemplo, o meio tecnológico, a segurança, o medo de privar os filhos da criminalidade das drogas, nós acabamos criando uma redoma para proteger os nossos filhos, mas, ao mesmo tempo, prejudicamos um pouco aquela liberdade da criança brincar no campo, brincar na mata, subir numa árvore, caçar. Quem é a criança hoje que caça? Quem é a criança que hoje usa um estilingue? Não existe, né? Quem é a criança hoje que sabe que é um tatu? Vai atrás de um bicho? Pode Não tem, né? substituir por videogame. Oi? Substituir por videogame. É um mundo digital, é um mundo que também tem os seus riscos, né? Tem os seus problemas, né? Então, percebe que esse conglomerado de coisas que aconteceu na vida moderna potencializou certos tipos de doenças, principalmente doenças psíquicas, emocionais, né? Hoje, o advento da tecnologia, ele tem prejudicado muita gente também, porque, ao mesmo tempo, também cria-se um vício na tecnologia, né? Uma dependência, né? Podem ver hoje a quantidade de horas que as pessoas passam nas redes sociais. Vão criando dependências também, querendo ou não, aliadas à ausência de atividade física, de interação social, vai gerando outros tipos de problema, entendeu, Júnior? Sim. Então, perceba que, ao mesmo tempo, a gente tem que saber caminhar. Eu fiz uma anotação até, aqui na minha apostila, eu vou montando em cada módulo. Deixa eu até fazer um comentário aqui antes da leitura do slide. Martin Qual é a crítica? Hã? O pastor cortou sua voz quando o senhor falou Martin Lloyd, aí parou de falar. Saiu. Cortou? Tá. Martin Lloyd Jones faz uma crítica naquele livro dele, Pregação e Pregadores, sobre a questão de pastores que dedicam muito tempo para o gabinete pastoral. O que ele fala sobre isso? Ele fala o seguinte, que nós, pastores, não devemos dedicar muito tempo para os gabinetes pastorais, porque o gabinete pastoral, você acaba solucionando problemas individualmente. E aí, na opinião de Martin Lloyd Jones, e eu concordo com ele, que o pastor, quando ele prega as Escrituras, e ele busca em Deus sempre pregar as Escrituras, aquele momento é um momento em que o Senhor vai curar a comunidade por meio da palavra. Ou seja, a pregação das Escrituras leva o povo a ter fé em Deus e ter vários tipos de libertação. E no momento em que eu dedico o meu tempo, ao invés da pregação, para o gabinete pastoral, eu acabo limitando essa atuação pastoral. Eu concordo com Martin Lloyd Jones, e eu sei que o gabinete pastoral ele deve ser exercitado em momentos específicos. Pessoas que estão passando por momentos muito sérios na sua vida, perdas de ente querido, doenças, crises. Aí sim o pastor tem que dar uma atenção a essas pessoas. Mas na grande maioria, onde de uma forma... Oi? Cortou a fala. Meus irmãos, eu pus até pelo roteador aqui, agora eu estou até pelo roteador. Eu estou até pelo roteador, que é para evitar, né? Pus essas duas alternativas, o roteador e a internet. Eu não sei o que aconteceu hoje, né? Então, a sua compreensão voltou? Voltou, está oscilando mesmo, mas acho que... Não sei, eu vou até reclamar depois com a internet, né? Pois essas duas, meu download está muito bom, mas o upload está fraco, né? Não vou ter como parar a aula agora para verificar tudo isso. Mas voltando, Martin Lloyd Jones, ele fala que quando o púlpito é abençoado, é escriturístico,
é cheio do Espírito Santo, a igreja também busca a presença de Deus, há uma interação e há um milagre. Porque enquanto o pastor prega a mesma mensagem, misteriosamente o Espírito Santo vai trabalhar na vida de cada um, curando e libertando. Eu acredito nisso, irmãos. É o modelo bíblico. No entanto, ele não é contra a terapia. Ele não é contra o gabinete, é óbvio. No entanto, muitas vezes, como esse lado terapêutico, esse lado do escritório, do gabinete pastoral e da união entre gabinete pastoral e gabinete psicológico se tornou uma coisa muito recorrente nos nossos dias, muitos pastores acabaram fazendo um uso maior da terapia e do gabinete pastoral e do aconselhamento como uma prática para solucionar problemas. Eu acho que não é uma boa escolha, a não ser que esse pastor também tenha o dom ou os talentos como terapeutas. E aí ele vai usar as duas ferramentas. Ele vai usar a terapia psicológica, né, como um meio de cuidar das pessoas, e também o púlpito como um meio para abençoar a sua comunidade. Mas substituir o púlpito pelo gabinete, eu acho que a gente está inferiorizando o projeto de Deus. Repito, não sou contra a terapia, tanto é que a minha esposa é psicóloga. Irmãos, se eu precisar, como eu já pedi muita ajuda de muitas pessoas, eu vou para terapeutas, não, eles são úteis para a nossa vida, saibam disso. No entanto, o que eu quero dizer é que eu concordo com as afirmações do Martin Lloyd Jones. Eu estou fazendo isso, Júnior, falando, porque aí eu te respondo a sua pergunta, né? Não é tão, hoje é mais recorrente, por causa desse mundo contemporâneo, Júnior. Podem ver. Vamos pegar aqui um exemplo nosso aqui, que moramos no Alto Tietê. A maioria das cidades dessa região são cidades dormitório, ou seja, os nossos irmãos, como a maioria de nós, trabalhamos muitas vezes no centro de São Paulo. Só a condução, ela já nos mata. Aí depois temos o dia de trabalho, voltamos, temos a igreja, muitos irmãos nossos vão para a faculdade, ou seja, é muito exaustivo. Antigamente não era assim, né? Se trabalhava mais perto de casa, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Sim. Deu para responder, Júnior, não? Sim, sim. Aquele caso de Paulo espinho na carne pode ser classificado como um problema Pode ser, emocional? claro. Não deixa de ser uma coisa que ele carregava com ele. Mas perceba, Paulo tinha, mas ele sabia lidar. Percebam, irmãos, guardem isso. Quando eu falei há pouco no primeiro módulo sobre buscar algo para a gente se recompor. Nenhum problema tem um espinho na carne. Todo problema é não saber lidar com o espinho na carne. Todo problema parar a obra de Deus por causa do espinho na carne. Todo problema negar o espinho na carne. Entenderam? Tá bom? Tranquilo? Joia? Ô, pastor, Oi. existem casos em que as pessoas são polivalentes, né? Muito versáteis, sabem administrar e assim têm assim inclinações assim para desenvolver diversas tarefas que elas conseguem lidar muito bem assim com tudo isso, né? Essas pessoas assim com certeza encontrarão mais facilidades e dificilmente passarão assim por esses conflitos, eu acredito, né? Então, Gil, isso é um mistério, Gil, porque tem pessoas, Gil, até na prática, né, que elas são polivalentes, são pessoas muito virtuosas, mas você nota que se ela não tomar cuidado com algumas áreas da vida dela, ela também entra num período, né, de esfriamento, né? Mas eu concordo com você, tem pessoas que aprenderam a lidar com a sua vida, com seus limites, e por isso que elas conseguem produzir mais para a vida. Há uma expressão de que a gente ouve muito no mundo coach, e por isso, irmãos, olha, essa questão coach tem tudo a ver com esse lado da psicologia pastoral, a mentoria tem tudo a ver com esse lado da psicologia pastoral, e há uma terminologia que é muito usada, né, pelos coaches e por quem faz mentoria, que é você desenvolver o máximo do seu potencial.
Ou seja, você só consegue isso quando você consegue unir o melhor de você mesmo. E chegar a esse ponto não é fácil. Por isso, Dil, saber dizer não vai ser muito importante. Porque muitas vezes vão vir coisas boas, mas para nos tirar do caminho. Então, como eu preguei domingo, nós nenhum problema de termos oportunidades boas na vida, mas tem vezes que o bom nos tira do excelente, entendeu? Então, a gente tem que saber, não, isso é muito bom, mas isso vai me tirar do excelente. Então, eu tenho que saber dizer não para algumas coisas. Né? É como eu disse para vocês há pouco, eu tenho muitos temas de livros para eu poder dar continuidade aqui, mas eu não estou com o tempo necessário para isso. Meu tempo é para lecionar para vocês, é para continuar instruindo, cuidar do ministério, administrar o ministério, pregar. Uma hora vai acontecer naturalmente a questão dos livros, entendeu? Vai ser natural. Por quê? Porque dentro da arte de saber, de fazer um livro, parece que não, mas o Júnior é um advogado, para você escrever, você demora muito tempo. Para você fazer um bom texto, bem redigido, um texto bem apreciado, né? Então, você vê, é uma coisa que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, outras já não têm. Então, perceba, a gente tem que saber selecionar. E essas pessoas que produzem muito, com certeza elas não fazem muitas coisas. Há uma frase de Peter Drucker que diz o seguinte: nós nascemos para uma coisa, servimos para 2 ou 3, nas demais enganamos. Então é isso. A gente tem que entender o porquê nascemos. Para aquilo que nascemos, naturalmente, a gente acaba servindo para 2 ou 3 outras coisas que estão diretamente ligadas a isso. E nas demais coisas, a gente só enrola. Entendeu? Então, geralmente, essas pessoas que produzem muito na vida, elas estão aqui, ó. Elas sabem que nasceram para aquilo. Elas nasceram para aquilo. Entendeu? Então, esse é o grande ponto. E podem ver que Legal pessoas essa que fala, dizem... hein? Essa frase Peter Drucker, ele é considerado o grande guru da administração moderna, o grande professor da administração moderna. E essa frase é muito linda, e podem ver que qual que é a grande tarefa nossa? Descobrir a razão pelo qual Deus nos fez existir. Por exemplo, eu sei que eu nasci para ser pastor e professor, é para isso que eu me dedico tanto. E o livro, uma hora ele vai nascer, entendeu? Porque ali é 2 ou 3. Você concorda que dentro da minha função, que é ser pregador e professor, eu tenho o meu acervo que eu vou estudando, eu vou escrevendo, mas eu nasci para isso. Eu nasci para pastorear e para ensinar. É para isso que eu nasci. Então é isso que eu vou fazer pro resto da vida. E aí escrever vai ser uma coisa, ora ser um diretor de um seminário vai ser uma coisa. Ora, vai estar ali, ó, eu nasci para uma coisa, sirvo para 2 ou 3, e nas demais eu só enrolo. Entendeu? Entendeu, Dil? Por isso que é legal a gente saber, né? Por isso que a gente, quando vê uma pessoa, nossa, como ele é proficiente, não, é porque ele descobriu. E ele tem um equilíbrio entre os 3 relógios do painel da vida dele. Se ele é um cristão, ou se ele é um religioso, ele tem um equilíbrio entre a vida espiritual, a vida física, intelectual e a vida emocional. Ele vai administrando. E isso é muito legal, tá bom? É um Vamos lá, controle, então. Fala, Júnior. é um controle, né? É um controle, é o equilíbrio, né? Eu vou passar para vocês o material, antes de ir para a literatura aqui. Isso é ter uma vida resiliente. O que é uma vida resiliente, irmãos? Vamos lá. O que é resiliência? O que é resiliência? Vamos gastar um minuto aqui. É aquele que enfrenta as dificuldades, né? Ele resiste às dificuldades, os embates. Ele supera resistindo, né? O que mais? Vocês já ouviram falar essa expressão, resiliência, irmãos? O que mais? A capacidade, acho que, de lidar com as coisas, né? Deu ruim, mas daqui a pouco ele já tá bem. Exatamente. Perseverante. A resiliência, ela se resume nisso que vocês falaram, e uma dinâmica que a gente tem muito boa é o elástico. O elástico. Sabe esses elásticos
que a gente usa para segurar dinheiro, segurar alguma coisa, literalmente, é uma capacidade, isso, ó, o elástico, ele representa muito bem o limite, né? Pode ver que a resiliência tem a ver com o embate da vida nas questões espirituais, intelectuais e físicas e emocionais, em que você consegue ter essa elasticidade ou resistência sem estourar. Opa, deu o meu limite. E aí, depois que passa por aquele período, alguns casos, por exemplo, irmãos, vamos imaginar que esse elástico ele seja de uma construção em que, com muita dificuldade, ele vai romper. Mas ele consegue, na próxima vez, ele consegue até ir um pouco mais. Pode ver que a nossa vida é assim. A gente passa por um embate, a gente passa por uma provação, a gente persevera sem desistir. Quando a gente volta para o ponto, a gente aprende uma lição e a gente está mais forte. Assim como o exercício físico, ele cria mais massa magra, ou seja, você se torna mais forte, a resiliência, quando ela passa na nossa vida, a gente consegue extrair lições e nos tornarmos mais fortes para os próximos embates. Qual é o grande problema? É quando a gente não sabe dizer não, é quando a gente não sabe os nossos limites e aí estoura. Aí, esse é o grande problema. Então, a arte de se conhecer a si mesmo é a arte também de você ter resiliência. Há um dado, eu me recordo muito bem, irmãos, lembram daquele jornal antigo? Talvez o Júnior se lembre, os outros é todo menino aqui na classe, né, Júnior? É, Gazeta Mercantil? Sim. Jornal muito famoso da área financeira. Sim. Eu me recordo, eu guardava os periódicos que eles mandavam, eu era assinante do Gazeta Mercantil, eu ainda tenho aqui muitos exemplares, que um dia eu peguei um desses principalmente de finais de semana, em que veio um estudo sobre o estresse. Olha que interessante, irmãos. Vamos pensar, assim, na linha de cima, como linha de resistência. Na linha de baixo, como produtividade. Quanto mais resistência, e pode ver que o que é uma pessoa estressada? É quando ela passa a linha daquilo que é saudável. Mas pensem comigo, irmãos, na seguinte hipótese. Uma pessoa que ela produz muito pouco, ela não vai ficar estressada. Porque ela produz muito pouco. Mas quando ela produz bastante e ela consegue chegar no limite máximo dela, sem espanar, ou seja, sem estressar, ela tem uma produtividade. Então, a autoprodutividade, ela está ligada diretamente a essa capacidade de você produzir várias coisas, ou ter êxito em várias coisas, sem passar daquele limite, que seria o limite danoso. O problema é que quando a gente passa, por exemplo, eu passo desse limite, já não me alimento mais direito, já não durmo mais direito, já não sei mais dizer não. Aí onde vai entrando o quê? Passa de produtividade e começa a entrar em exaustões. E aí onde gera o estresse. Mas uma pessoa que ela produz muito, ela tem uma vida muito ativa. É totalmente ligada. Não tem como não ser. Agora, essas atividades elas têm que ser dosadas com equilíbrio, porque senão viram estresse. Perde o equilíbrio, perde a saúde. Tá bom, meus irmãos? E eu lembro que houve um periódico do Gazeta Mercantil que trazia isso, que as pessoas mais produtivas no mundo, elas sabem dosar esse limite sem espanar. Por exemplo, irmãos, hoje uma pessoa muito conhecida, né, o dono da Tesla, Elon Musk. Ele está aí em tudo que é lugar, participando de tudo, ganhando mais dinheiro, fazendo mais... Mas ele tem um limite. Ele tem toda uma disciplina diária, periódica, do que ele faz, como faz. Isso vale para todas as áreas, irmãos. Né? Nem todo mundo vai ser um Elon Musk, nem todo mundo vai ser um Paulo, mas a gente pode produzir o máximo do nosso potencial
com esse senso de realização, de satisfação e de contentamento. Quando a gente perde o contentamento, quando perde a satisfação, é porque a gente já rompeu alguns obstáculos e a gente tem que parar, pensar, fazer um checklist aonde estamos exagerando para a gente voltar. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Joia? Então vamos lá, vamos ler um pouco aqui o material do Samuel, para a gente ir para o próximo ponto aqui. Só compartilhar com vocês. Nós tínhamos parado aqui semana passada, né? Religião. Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Leio sim. 2.2, religião. Lanoi Dorim é o conjunto de pensamentos, sentimentos, atitudes e rituais que estabelecem a relação entre o ser humano e forças superiores. Gilberto Safra. É o sistema representacional de crenças e dogmas conscientes, por meio dos quais uma pessoa procura modelar sua vida e conduta de maneira espiritual ou de modo anti-espiritual. Só recapitulando rapidamente aqui, né, irmãos? Ele veio aqui trabalhando sobre esses pontos, né? Falando sobre a importância da Bíblia Sagrada, e ele trata da psicologia, né, como o tema diz aqui, psicologia e cristianismo, né? E aí ele veio falando da importância da Bíblia, a Bíblia e a psicologia geral, conhecimento científico, e agora ele começa a entrar dentro dessa questão da religiosidade, né? Só para mostrar a importância. Continua lendo para nós, pastor, por gentileza. Joia. Religiosidade é a maneira com que o seguidor de qualquer tipologia de religião expressa sua fé e crença. Revelação ocorre quando deciframos no nosso órgão dos sentidos, de maneira direta e pessoal, alguma orientação dada por Deus, que é Espírito. E oração é a fala que dirigimos a Deus. O Samuel aqui ele está trazendo essa relação, porque como nossa proposta é psicologia pastoral, ou unir a psicologia à espiritualidade, ele só está mostrando esse lado, né? E aí, pode continuar lendo para nós, pastor? Vamos só fazer uma leitura, né? Joia. Interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade entre duas disciplinas ocorre quando ligamos os saberes para torná-los mais significativo para o aprendente. Cada disciplina olha para um fenômeno segundo características que lhe é peculiar. Por exemplo, o maior, né, dos mandamentos cristãos. O olhar da professora de educação cristã é de cunho religioso. O olhar da professora de psicologia social é de cunho psicológico. Por que ele está falando isso? É porque aqui ele está trabalhando sobre a psicologia e o cristianismo. É que nem na nossa matéria aqui. Na nossa matéria é a psicologia pastoral. E eu estou trabalhando com vocês agora, o que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, vamos ter o autocuidado. Vamos ter o autocuidado. Vamos conhece-te a ti mesmo. É importante saber cuidar de você para que a gente possa, assim, chegar no máximo do nosso potencial para cuidar do outro. Porque senão a gente não vai ter êxito. Por isso que a nossa abordagem aqui é uma abordagem onde nós queremos unir o lado pastoral e o lado psicológico. Mas, como eu disse para vocês, só tem sentido eu cuidar dos outros se eu estou bem. Valeu. No mercado financeiro, em que um rapaz que trabalhava conosco comecei a evangelizar ele e a namorada começaram a vir na nossa igreja. Depois de um tempo, eu notei que aquele camarada ele era tão confuso, mas tão confuso, que muitas vezes ele queria alguém só para falar as confusões dele. E mesmo que você orientasse, ele descartava tudo que você falava. E eu me lembro de um episódio que ele e a namorada começaram a passar dos limites, que eles viviam as paranoias deles, e eles nos ligavam muitas vezes meia-noite, 1h da manhã. E aí eu falei para ele e para ela, olha, a gente amanhã tem
trabalho, depois a gente conversa. E aí eu comecei a ver que eles não tinham horário. Dava as neuras neles, eles ligavam a qualquer hora. Bom, e ele também era uma pessoa assim muito obsessiva. E aquele aconselhamento começou a me fazer mal. Eu comecei a ver que ele queria alguém só para falar dos problemas dele, mas ele não queria ajuda propriamente dito, porque ele não fazia valer nenhuma das lições. Bom, eu me lembro de uma vez em que ele quis o aconselhamento e eu precisei dizer para ele não, porque eu precisei de cuidar de mim. Estava me fazendo mal aquele aconselhamento. Foi tão curioso, Gil, porque eu nunca tinha negado ajudar alguém. Mas, naquele momento, eu vi que se eu não desse um basta, aquilo ia me adoecer. Porque era uma carga emocional tão grande de uma pessoa. Ele precisava de ajuda, mas ele era muito irretratável. Ou seja, e ao mesmo tempo estava prejudicando até mesmo a nossa relação familiar, porque eles não tinham hora. Eles nos procuravam em qualquer horário. Então, imagine, irmãos, pensa, as coisas mais tolas e triviais, irmão. Eles brigaram de noite, ligavam 1h da manhã. Imagina, se o teu telefone toca 1h da manhã, você já fica agitado, né? Você acorda assustado, porque quem é que vai procurar outra pessoa 1h da manhã? É um caso sério, de vida ou morte. Guardem isso, irmãos. Quando uma pessoa te procurar, 1h dessa, tem que ser um problema na altura merecida. Se é aquela pessoa que já tem problema no casamento há 10 anos, eles podem esperar mais uma semana, porque afinal de contas já sofrem há 10 anos. Estão entendendo? A gente tem que saber dizer não. Estão entendendo? Isso é autopreservação. E muitas vezes, se a gente não sabe dizer não, quando a gente for ver, a gente acaba adoecendo por causa de uma pessoa, de um casal, que já estão brigando há 10 anos, e eles vão se ajeitar, irmãos, porque eles estão juntos há 10 anos. Estão entendendo? Então, quem já vive com problema há 10 anos, espera mais um dia ou uma semana. Espera a próxima horário para que a gente possa ter um momento ajustado. Eles não queriam, muitas vezes, se dar o trabalho de vir num horário, por exemplo, sábado, para ter um aconselhamento comigo e com a minha esposa, porque eles iam viajar, mas ligavam 1h da manhã. E então eu precisei chegar a um ponto assim, bem sério. Esse talvez perguntei, aí, pastor, você arrependeu? Eu falei, graças a Deus que eu fiz isso, porque eu me preservei, continuei ajudando, estou ajudando gente até hoje. Está entendendo? Parece bobeira, mas qual é a minha ótica aqui da interdisciplinaridade? Levar vocês a terem saúde para cuidar de pessoas por resto da vida. Como eu disse, estou há 29 anos cuidando dessa igreja, eu espero continuar sendo pastor enquanto eu viver. E 27 anos como pastor, né, ordenado. E eu acho que eu consegui ter essa longevidade por causa desse cuidado. Opa, que eu vou, aqui eu não posso ir. Outras questões, irmãos. Saber também dizer não, porque de repente o problema é complexo demais para mim. Já teve casos que eu falei, irmão, nesse caso eu não vou poder te atender, porque eu não tenho competência para poder resolver o seu problema. Eu vou tentar te ajudar com outro pastor, com outro terapeuta, com um profissional, porque eu vejo que o seu problema é de uma complexidade muito maior do que eu posso. Eu te ajudei até aqui, daqui em diante não posso mais. Parece que a gente está perdendo algo, mas a gente só está ganhando. Estão entendendo, irmãos? Uhum. Tá bom? Continuando, né? Por gentileza, pastor Johnny. Pois não. Transdisciplinaridade sugere o trânsito entre duas ou mais disciplinas, integrando em sua investigação outros modos de conhecimento, como a religião, o transcendente, etc. Tem por objetivo unificar o conhecimento, agregando os novos saberes, procura a abertura de todas as ciências e as atravessa, reconciliando-as quando for necessário. As disciplinas colaboram uma com as outras, em prol de organizar todo o conhecimento. Essa é uma questão aqui bem curiosa, meus irmãos, inclusive, só para vocês terem uma ideia, minha esposa, por ela sempre ter trabalhado também como psicóloga e clínica, né? Ela trabalhou tanto dando atendimento clínico quanto escolar. Agora não mais, né? Agora ela está fazendo outras funções. Mas só para vocês terem uma ideia,
o psicólogo, geralmente, ele tem essa... ele nunca chega num veredito sozinho. Ele passa por vários especialistas para poder chegar num veredito do que aquela pessoa tem ou como tratar aquela pessoa. Porque o ser humano, irmãos, ele é muito complexo, então não tem como a gente poder, muitas vezes, como há pouco, né, antes do primeiro módulo, quando a gente falava, Júnior, sobre problemas de esquizofrenia, por exemplo. Dentro da esquizofrenia, tem vários graus. Então, muitas vezes, a gente não sabe, literalmente, imagine, o pastor ele não pode dar um diagnóstico de que a pessoa ela é esquizofrênica. Mas, ao mesmo tempo, o pastor ele pode dizer que aquele irmão ele precisa de um tratamento além do pastorado. E aí a gente recomenda para um psicólogo, para um terapeuta. Por quê? Porque é dentro desse conglomerado que aquela pessoa vai conseguir se encontrar, né? Então, isso é muito importante, irmãos, né, ter essas múltiplas funções, tá bom? Sim. A esquizofrenia tem o CID F20, F21, começa a F20, aí vem F.21, 22, aí vem a residual, vem a diversos tipos, tem a ponto 28, ponto 29, eu olhei lá todas, classificação, tá, do CID. É isso O que mesmo. me espantou nesse caso aí foi que ela não tinha esquizofrenia, ela tinha um Sim, tratamento sim. de bipolaridade. Tinha bipolaridade, né? Exato. Então. Olha só. Então, mas você vê como é difícil. E nós, como pastores, irmãos, nunca tracem um diagnóstico de ninguém, viu, irmãos? E, irmãos, evitem também de usar a palavra doença, porque as pessoas se sentem muito ofendidas, mesmo que elas tenham. Sim. E até porque, irmãos, todos nós, em certa medida, temos os nossos problemas e as nossas neuras. Em outras palavras, nossas pseudo-doenças, entendeu? O problema é que a gente não se classifica como um doente. E as pessoas também não se autoavaliam como tais. E isso gera muito problema, entendeu? Tá bom? Bom, continuando aqui a nossa leitura, meus irmãos, rapidinho. Só uma questão, você falou, né, de abordar uma pessoa, o cuidado deve ter, até com uma questão como advogado, a gente trata no escritório, aí como um profissional da área. Você nunca deve se envolver emocionalmente com o caso da pessoa, Sim. porque isso te afeta. Sim, sim. Exatamente. E Júnior, é natural que no pastorado a gente tenha o lado mais humano, né? Mas a gente não pode perder esse vínculo racional. E, irmãos, como eu disse, no momento em que aquilo está nos afetando, a gente tem que dar um passo para trás. Somos seres humanos. Somos seres humanos, né? E devemos, inclusive, ensinar para a igreja que o pastor ele é um ser humano. Hoje, os pastores gostam de serem vistos como grandes personalidades, praticamente quase como seres divinos. Tolice, irmãos. Pode até, num primeiro momento, parecer que isso é bom, porque eles vão ter esse lado de uma pessoa especial, mas ao longo da caminhada vai ser péssimo, porque a personalidade quem destaca, não é Deus. E um ser humano completo, limitado, como Paulo, que falava sobre o espinho na carne, é a glória de Deus que destaca, né? Não deve ser a nossa glória, tá bom? Meus irmãos, vamos dar uma pausa então aqui, a gente vai continuar aqui a partir desse slide, né? Agora o nosso querido irmão ele vai falar um pouco sobre essa composição fisiológica do ser humano. E a gente vai ler rapidinho para eu ir para os outros pontos aqui, tá bom? Alguma pergunta, alguma fala? Tranquilo? Tranquilo. Não, tranquilo. Para eu concluir aqui essa gravação, meus irmãos, conhecer sobre esse lado humano e dar a mão à palmatória ao lado científico e saber que nós podemos ser abençoados e ajudados pela ciência, pelo conhecimento dessas pessoas que já se tornaram proficientes na psicologia, na psicanálise, ou mesmo, né, em outras áreas que trabalham, né, como eu mencionei nos módulos anteriores, dentro da saúde, né, humana, é muito bom, irmãos. A gente agrega conhecimento, a gente
a gente se autoavalia, conhece, a gente aprende um pouco mais, porque não pensem vocês que se abrir para esses outros conhecimentos vai denigrir o lado espiritual. Pelo contrário, eu gosto muito da frase que diz que um verdadeiro ser humano, um verdadeiro cristão espiritual, ele tem um lado humano muito grande. E ter esse lado humano muito grande, aprende também com o quê? Com os psicólogos, com os terapeutas, com aqueles que já, eu diria, já nadaram muito nessas águas sobre a ajuda do ser humano, que a gente pode estar aprendendo muita coisa. E negar esse lado, eu diria que é um lado que a gente perde muito, né? Então, por isso que a gente tem que estar aberto para saber que a gente pode e deve usufruir disso e deve recomendar, inclusive, as nossas ovelhas para que busquem os terapeutas, os conselheiros, os psicólogos, né, os psicanalistas. São faculdades boas para agregar na vida das pessoas. É claro, nunca desprezando o lado espiritual, né, irmãos? Que para nós isso é fundamental, né? Tá bom? Beleza até aí, meus irmãos? Ok. Tranquilo? Então vou parar aqui a gravação, tá bom? Alguma pergunta, alguma fala? Não, tá bem. Tranquilo. Eu vou parar. Tranquilo.